Gente, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser uma aula expositiva, onde nós vamos tratar do conteúdo da unidade 3, que fala sobre ângulos. Mas antes disso, a gente vai se apresentar para vocês. A aula de hoje vai ser ministrada por mim, Sofia Dias, e por minha amiga Denise Lopes. Nós e mais duas amigas, Yasmin Oliveira e Juliana Pindaíba, somos estagiárias na turma de vocês, sob a supervisão do professor Laés. E somos alunos do curso de Licenciatura em Matemática do IFP. Estamos cursando o 7º período do curso. E a gente vai passar um tempinho com vocês. Como eu falei, nós vamos estar estagiando com vocês. E eu espero que seja um tempo agradável, que eu possa contribuir bastante com vocês, assim como todas nós estamos esperando que aconteça. Bom, partindo para a nossa aula, como eu disse antes, o nosso conteúdo é sobre ângulos e a gente dividiu a aula em 6 tópicos, que vão abordar conceito e classificação, ângulos adjacentes, bissetriz de um ângulo, ângulos suplementares, ângulos complementares e ângulos opostos pelo vértice. Bom, vamos ver um pouco sobre o conceito e a classificação. Por definição, nós temos que ângulo é toda a região do plano, convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. Ou seja, ângulo vai ser uma região formada pelo encontro de duas semirretas de mesma origem, que partem do mesmo ponto. Bom, antes da gente entrar dentro do conteúdo de ângulos, a gente precisa relembrar algumas coisinhas para que fixe na nossa cabeça o que é ângulo, tá? Então, primeiro nós precisamos lembrar o que é uma semirreta e o que é um ponto de origem. Essa figura vai ajudar a gente a entender um pouco. Bom, primeiro, nós sabemos que o ponto de origem é onde inicia a reta. Então, aqui nós temos o nosso ponto O. Ele é o nosso ponto de origem, porque a partir dele está dando início a uma semirreta. Por exemplo, a nossa semirreta OA. Por que semirreta OA? Porque ela parte do nosso ponto O e passa pelo ponto A. Da mesma forma, nós temos a semirreta OB, que parte do ponto O e passa pelo ponto B. Bom, em ângulos, a gente tem um vértice chamado, que é o nosso ponto O. Como a gente viu antes, ponto O é o ponto de origem. Então, vértice e origem podem ser identificados da mesma forma. Só que a gente costuma chamar de vértice, quando se trata de ângulo. Os lados do ângulo, como a gente viu antes, são as semirretas formadas por OA e OB. E o nosso ângulo é o ângulo AOB. A classificação. Os ângulos eles são classificados de 6 formas possíveis. Nós temos o ângulo nulo, que é o ângulo que fica na origem, que tem 0 graus. O nosso ângulo raso, que também é conhecido como ângulo de meia volta, porque ele dá uma meia volta na nossa origem, formando 180 graus. Nós temos também o ângulo de uma volta, que é o ângulo que forma 360 graus, pois ele dá uma volta completa ao redor da nossa origem. Nós temos também o ângulo reto, que é o ângulo mais conhecido por todos nós, que é o ângulo que forma 90 graus. Temos o ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele ângulo que é maior do que 0 graus, mas é menor do que 90 graus. E aí o nosso exemplo, que a gente tem aí o ângulo de 40 graus. Poderia ser 50 graus, 60 graus, 20 graus, 10 graus. No entanto, ele precisa obedecer a nossa regrinha, vamos dizer assim. Maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. O nosso ângulo obtuso, ele é o ângulo que é maior do que 90 graus e é menor do que 180 graus. E aí nós temos o exemplo de 125 graus. Ele é maior do que 90 graus, mas é menor do que 180. Da mesma forma, se nós tivéssemos um ângulo de 100 graus
de 120 graus, 160 graus. A gente só tem que lembrar que para ele ser um ângulo obtuso, ele tem que ser menor do que 180 graus e maior do que 90 graus. Ângulos adjacentes. Bom, ângulos adjacentes, para que a gente possa compreender melhor, nós precisamos primeiro saber o que são ângulos consecutivos. E aí nós temos dois ângulos que possuem o mesmo vértice, que a gente viu que vértice é a mesma coisa do que ponto de origem. Então, se dois ângulos possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum, eles são denominados consecutivos. Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são denominados ângulos adjacentes. Por isso eu falei que a gente precisava conhecer antes os ângulos consecutivos, porque a gente vai partir da ideia do que são ângulos consecutivos e a gente só vai adicionar mais uma coisa nessa ideia, de que não possuem pontos internos comuns. Ângulos adjacentes são aqueles que possuem um lado em comum, mas a região determinada não possui ponto em comum. E aí a gente tem aqui o nosso exemplo. Nós podemos ver aqui que temos o nosso ângulo AB e também temos o nosso ângulo BC. O que nós podemos observar com isso? Que tanto no ângulo A quanto no C existe um lado em comum, que é o nosso B, a nossa semirreta B. Só que não existe pontos internos comuns a esses ângulos, o que faz eles serem ângulos adjacentes. Bissetriz de um ângulo. Bom, a bissetriz de um ângulo é uma semirreta de origem no vértice desse ângulo, que determina com seus lados dois ângulos adjacentes congruentes. Em outras palavras, mais simples de entender, a nossa bissetriz seria uma semirreta que passa da origem no centro do nosso ângulo, dividindo ele em duas partes iguais, formando assim dois ângulos adjacentes congruentes, ou seja, dois ângulos proporcionais, têm a mesma medida, o mesmo tanto de graus. E aí a gente tem esse exemplo. Vamos supor que nosso ângulo total meça 50 graus. Nós teremos dois ângulos formados, né? Bom, se nós traçarmos a nossa bissetriz no ângulo de 50 graus, como nós vimos, nós teremos agora dois ângulos, esse e esse. Tendo assim, como eu falei anteriormente, que era um ângulo total de 50 graus, nós teremos um ângulo de 25 graus e outro ângulo de 25 graus. Por quê? Essa bissetriz, essa semirreta que parte da origem do ângulo, ela vai determinar dois ângulos adjacentes congruentes, ou seja, que tem a mesma medida. Dando continuidade ao estudo de ângulos, vamos ver agora sobre o que é ângulos complementares. Dois ângulos adjacentes são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, aqui nessa figura a gente vê que o ângulo BOC e o ângulo COA, eles são adjacentes e complementares. E cada ângulo é chamado de complemento um do outro. E por que eles são complementares? Porque a soma deles dois dá 90 graus. Quando você fizer a soma de 65 com 25, vai dar 90 graus. Então, se a medida, desconsiderando esses valores aí, se a medida de BOC for igual a um determinado x, então a medida do seu complemento, que é o
do ângulo COA será igual a 90 graus menos o x. Ângulos suplementares. Dois ângulos adjacentes são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180. Na figura, a gente observa que o ângulo BOC e o ângulo COA são adjacentes e suplementares, e cada ângulo é chamado de suplemento do outro. E por que eles são suplementares? Porque a soma deles dois dá 180. Então, do mesmo caso do anterior, se a medida do ângulo BOC for igual a um certo x, a medida do seu suplemento do ângulo COA é igual a 180 menos o x. Ângulos opostos pelo vértice. Consideremos duas retas R e S que se cruzam em um único ponto V, formando quatro ângulos de medidas A, B, C e D. Os ângulos de medida C e D são chamados ângulos opostos pelo vértice. Também são opostos pelo vértice os ângulos de medida A e B. E aí eu trouxe uma figura para ficar mais fácil o entendimento. Então, se você considerar aqui uma reta R e aqui uma reta S, aqui a gente tem o ponto V, que é o vértice, que é onde passa. E aí aqui formam quatro ângulos de medidas A, B, C e D. E os ângulos de medidas A e B são opostos pelo vértice. E os ângulos de medidas C e D também são opostos pelo vértice. E os ângulos opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida. Então, se o valor de C for igual a 60 graus, logo o valor de D também valerá 60 graus. No mesmo caso aqui, A e B, que eles são opostos pelo vértice. Se o valor de A for igual a 120, o valor de B também valerá 120. E é isso, obrigada e até a próxima aula.